primeiro dia pedalei 100 km sendo uns 80 de terra. Encarei o areião sem empurrar e dei risada. Pensei que tiraria os 400 km de Pantanal em uns 5 dias no máximo. Comecei até a achar que o Ianco e seu amigo eram moles demais para terem atravessado o Pantanal em mais de 15 dias. Mas bastou sair do aterro e começar a trilhar as estradinhas que ligam as fazendas, percorrendo os corredores de bois para ver o tamanho da encrenca. Primeiro quero definir o que chamamos de areião. São trechos em estrada de terra onde o solo perde sua compactação e fica muito arenoso. Esse areião pode variar para pequenos trechos com 5 centímetros de profundidade e até longos trechos igual aquela areia que encontramos na parte fofa das praias, onde mal é possível caminhar quanto mais pedalar. Quando você está pedalando bem numa estrada compacta e encontra um trecho com areião, mesmo se ele for pequeno, o risco de queda é grande, pois a tendência é você perder a estabilidade da roda dianteira. Já nos longos areiões que encarei no Pantanal, a única alternativa nem era empurrar, mas sim arrastar a bicicleta até encontrar pelo menos um solo mais compacto. Não dá e nem compensa pedalar na areia, é como tentar pedalar na areia fofa da praia, é impossível, ainda mais carregando uma enorme quantidade de peso como era o meu caso. Quando encontrava um areião, procurava pedalar pela grama no meio da trilha ou por um trilheiro de tatu que eles criam ao lado da estrada, pois nem eles conseguem caminhar na areia. Outra opção é pedalar dentro do cerradão entre as árvores, acompanhando a estrada do lado. Lembra do que eu falei no trecho ainda em São Paulo, quando eu refiz um trajeto de uma viagem anterior e umas 3 horas a menos graças a uma bicicleta mais adequada? Então, existe uma bicicleta mais adequada para se pedalar nesses trechos com muita areia. São as chamadas fat bikes. São bicicletas com uma roda imensa, realmente mais adequadas para pedalar em trechos arenosos. Mas será que elas funcionariam bem numa situação onde você está carregando muito peso? Antes de partir para a nossa viagem do Projeto Brasil em Ciclos, faremos alguns testes e um deles será testar uma fat bike carregada num trecho com bastante areião, porque são vários os lugares no Brasil que iremos encarar numa situação parecida com uma do Pantanal. E vocês vão acompanhar aqui esses testes. Saí bem cedo no Pantanal, eles não adotam horário de verão e como eu não mudei o horário dos meus equipamentos para o fuso horário do Mato Grosso do Sul, a diferença entre o horário deles e o meu era de 2 horas. Os pantaneiros acordam às 4 horas no horário deles e eu acordei às 5. No primeiro dia conheci o quebra-torto, o nome do café da manhã dos pantaneiros. Nada de pãozinho com manteiga. O café da manhã no Pantanal é arroz carreteiro, macarrão com carne de porco, feijão, ovos, paçoca, que é uma espécie de farofa turbinada com um monte de coisas que eu não identifiquei. Aquilo era uma verdadeira bomba de energia e se segurava um pantaneiro por quase um dia inteiro, comigo não seria diferente. Me despedi do pessoal que já estava de partida para mais um dia de trabalho, pedi orientação sobre qual caminho seguir e fui adiante. Quando o Ianco fez a viagem, ele deixava o aparelho de GPS desligado, ligando de tempos em tempos apenas para marcar um ponto no seu caminho. Ele não deixava o aparelho ligado o tempo inteiro, gravando seus tracks, pois ele tinha medo de ficar sem bateria no meio do Pantanal e não encontrar algum ponto para recarregar. Para quem desconhece o termo, track vem de track logs, que são os registros das trilhas. Quando você tem um aparelho de GPS com o registro de track logs ligado, conforme você se desloca, o aparelho vai criando pontos e traçando uma linha entre eles. A distância entre esses pontos você configura no aparelho. O meu estava definido um ponto para cada 10 metros de deslocamento. Se você possui os tracks de um trajeto, basta andar sobre a trilha mostrada no mapa, que é praticamente impossível de se perder. Quando estava planejando o meu caminho no Pantanal, jogamos os pontos que o Ianco tinha no Google Earth e observando os mapas, passamos a traçar os pontos por onde ele provavelmente teria passado, criando um track do trajeto que eu teria que percorrer. Depois eu passei esses tracks para o meu GPS ainda em Campo Grande. Conferi no aparelho, vi que os tracks estavam lá, mas quando eu entrei no Pantanal e liguei o aparelho, cadê os tracks? Sumiram por completo e por sorte restaram os pontos, os waypoints das fazendas. Dessa forma não tinha como ter certeza se estava na trilha correta. Então tinha que ouvir as recomendações do pessoal da última fazenda, observar o rumo da trilha já existente e verificar se a distância até o meu destino estava diminuindo. No Pantanal, meu destino era sempre a fazenda mais próxima. Dependendo do horário e das informações que eu recebesse sobre o caminho até a próxima fazenda, eu decidiria se continuaria ou não a pedalada naquele dia. A partir desse dia, passei a colocar em prática algumas dicas que recebi dos cicloturistas em Campo Grande. Procurava chegar numa fazenda por volta das 11 horas. Lá eu parava e pedia um pouco de água. Como isso raramente seria negado, após a água eu pedi autorização para descansar em alguma árvore e ir lá fazer meu almoço, enquanto eu esperava o sol dar uma trégua. Quase sempre acabavam me convidando para almoçar e obviamente eu não negava o convite, até porque meu lema era não pedir nada, no máximo água, mas aceitar tudo que me oferecessem. Segui a trilha e estava fora das estradas e pedalando no meio das fazendas. Avistei no cerradão alguns bugios, uma espécie de macaco comum na Mata Atlântica. Eu acho que eram bugios,
bugios. Eu coloquei no livro lá que eram bugios, mas na verdade eu não sei. Na verdade eu não acho nem que eram bugios. Eu sei que o bugio é um macaco grande e aqueles lá não eram tão grandes assim, eram um pouquinho menor, mas que seja. Era difícil fotografar qualquer bicho com meu celular à distância. Tentei ir atrás deles no cerradão, mas eles fugiam de mim, pulando entre as árvores. O que dificultava ainda mais é que eu tinha que ficar olhando para o chão, evitando uma possível cobra, depois parar, olhar para o alto procurando os macacos. Não dava para correr só olhando para cima, e por causa da lentidão, dava oportunidade para o animal se afastar de mim. Para piorar, havia um corvo chato que ficava gritando e alertando a minha presença. Com isso, não consegui fotografar os macacos. Quando estava relendo o livro, pensei, mas tem corvo no Brasil? E no Pantanal a gente tem a gralha azul, que é muito comum no sul do Brasil e segundo a IA do Google é da mesma família dos corvos. E no Pantanal você tem a gralha do Pantanal, que a galera de lá também chama de corvo. Não lembro como era o bicho, principalmente porque não conseguia tirar boas fotos dele só com o celular. Passei pelo retiro Pindorama e segui rumo à fazenda Marajoara. Depois de apanhar para encontrar a entrada da fazenda, tentei colocar em prática a dica da água, e o que não me foi negado, mas não tive coragem de tentar usar a técnica do almoço, e ali cometi meu primeiro erro. Ao invés de parar e fazer minha refeição, eu resolvi seguir pedalando. A próxima fazenda, a Pimentas, marcava 10 km no GPS em linha reta, mas as curvas do trajeto significavam que a distância poderia ser bem maior. Nesse momento eu poderia seguir pela estrada, mas encontrei um trilheiro apontando para a direção da fazenda e não tive dúvidas. Entrei na trilha e no final me dei bem, pois não precisei dar uma volta na estrada e economizei alguns quilômetros. No Pantanal, quando você não está nos aterros, você encontra 3 tipos de terrenos. Algumas trilhas feitas por carro, onde o local que as rodas passam era impossível pedalar. Nessa situação, eu pedalava pela grama no meio da pista ou nos trilheiros de tatu ao lado delas. O segundo terreno eram as vazantes ou os grandes lagos. Nesses locais, a terra era mais compacta e o pedal rendia muito bem. Às vezes parecia até asfalto. Mas o pior era o terceiro caso, quando a pista estava tomada por um areião de ponta a ponta. Nesses casos, a opção era você pedalar entre as árvores no meio do cerrado, sem me afastar da estrada para não me perder, mas às vezes o areião tomava conta até do cerrado. Nesse caso não havia jeito, você tinha que descer e arrastar a bicicleta, às vezes por quilômetros. Outro problema eram os corredores de boi. Imagine uma estrada com 1, 2, até 10 quilômetros com cercas dos dois lados, obrigando os bois a caminharem na mesma direção. Pedalar dentro é impossível, pois como passam muitos animais, mais de 1000 por comitiva, não cresce uma planta sequer e o corredor fica tomado por areia, complicado até mesmo para caminhar. O jeito era ir por fora do corredor usando as pequenas trilhas de tatu e às vezes até usando a cerca como apoio, não apenas como um ponto de equilíbrio, mas também para me impulsionar para frente. É impossível descrever o tamanho do esforço que eu fazia para pedalar míseros 10 km no Pantanal. Com muito custo eu cheguei na fazenda Pimenta, eram 15 horas e o retiro da fazenda Piúva estava distante a 10 km. O trajeto mais óbvio era o que o Ianco havia feito, mas sugeriram mudar o caminho, indo para uma outra estrada com muita areia. Se fizesse isso, seria obrigado a mudar de rota e tentaria pouso em outras fazendas, sabendo que pela nova rota haveria uma logo à frente a cerca de 3 km. De lá eu seguiria por outra estrada rumo à fazenda Morrinhos, voltando para a rota que o Ianco me indicou. Até comecei a pedalar por essa estrada, mas estava praticamente impossível, pois não havia trechos de grama no entorno. Seria obrigado a pedalar pela areia. Acabei voltando e decidi seguir rumo à Piúva como o Ianco sugeriu. No caminho encontrei uma comitiva de boiadeiros com vários tourinhos que vieram da direção da fazenda Piúva. Foi meu primeiro encontro com uma comitiva, havia mais de 1000 bois. Perguntei para eles como chegar na fazenda e disseram que bastava seguir a batida da boiada, pois eles estavam vindo de lá e não teria como errar. Batida é como eles chamam as pegadas por aqui. Provavelmente eles iriam levantar acampamento ali perto, mas eu tinha ainda mais 10 km pela frente e um ritmo de 6 km por hora. Era certeza de dificuldades. Entrei na trilha e me ferrei, peguei um areião desgraçado, ainda mais detonado por causa da comitiva. Sofri até para empurrar a bicicleta. Como o meu pedal clip, a sapatilha que usamos para fixar o pé no pedal, estava muito apertado, por diversas vezes não conseguia destravar e ia pro chão. Raramente me machucava, mas ficava muito irritado. Depois de tantos tombos, perdi uma luva e logo depois perdi a outra. Finalmente o cerradão e o areião acabaram. Passei a cerca e encontrei uma grande área de pasto da fazenda Piúva e acabei chegando ao retiro às 17 horas. Lá descobri que esqueci minha toalha na fazenda Vitória e a partir dali teria que me virar com uma toalha de rosto. Devido aos tombos, sem a luva, acabava ficando com muita areia na mão que grudava
grudavam devido ao suor. Tentava limpar sem muito sucesso, e isso causou o surgimento de uma bolha na minha mão. Também surgiu umas feridas na minha bunda com uma nova lição de vida: nunca amaciar um banco novo durante uma cicloviagem. Eu não comentei isso no livro. Quando eu estava lá na Calói, eu reclamei do meu banco e me deram um novo. O problema é que aquele banco antigo já não estava mais tão ruim, pois havia amaciado. Só que o banco novo não, e foi só amaciar muito depois que eu saí do Pantanal. Cheguei ao retiro e conheci o Edinho, o capataz da fazenda, a mesma que o Ian e seu amigo haviam ficado meses atrás. O Edinho é jovem, não era casado e morava só. Havia outros peões dormindo na fazenda. Um deles saiu no meio da noite para caçar porco monteiro apenas com um facão e seus cachorros. O monteiro é uma espécie de porco selvagem que tem uma carne muito apreciada por eles. O calor era infernal e depois que eu tomei um banho, me chamaram para jantar e lá fui eu para casa do Edinho, o capataz. Como ele estava sem camisa, fui assim também e percebi que me olharam meio estranho, até aí tudo bem. Depois vi que eles estavam conversando e fui lá conversar também, mas ao invés de ir por fora da casa, eu fui por dentro, passando pela cozinha. Quando eu cheguei lá, levei um toco que me deixou bem constrangido. De qualquer forma, foi bom para aprender. O Edinho me disse, sem meias palavras, que eu fui mal educado por comer sem camisa e entrar na casa dele sem ser convidado. Ele disse que até entendia, mas com certeza eu iria encontrar outros pantaneiros nos próximos dias de viagem e eles poderiam se incomodar com a minha atitude. Realmente fiquei mal com aquilo. Tentei até argumentar, mas realmente eu fui um completo sem noção. Eu nunca posso esquecer que eu estou num lugar muito diferente dos grandes centros. Aqui não tem polícia, não tem juiz, e sabemos que em qualquer comunidade isolada, seus moradores acabam criando códigos de comportamento que devem ser seguidos por todos. Uma discussão aqui, quando um dos lados não cede, não irá surgir um policial para intermediar, ou mesmo um juiz para dizer quem está certo. Uma discussão aqui pode ser resolvida seguindo a lei do mais forte, simples assim. Apesar da hospitalidade pantaneira ser incomum, até o ponto de às vezes me sentir mais à vontade do que na minha própria casa, tenho sempre que lembrar que ninguém tem obrigação de me ajudar e que essas pessoas estão fazendo um imenso favor para mim ao me receber em suas casas. A partir daquele dia, eu só entrava na casa de alguém se fosse convidado, e por mais que tivesse um calor de 50 graus, sempre ia comer com camiseta. Pois, observando melhor o comportamento dos pantaneiros nos demais dias, percebi que quando estão em seus cantos, eles ficam largados e eram bastante informais. Mas quando eu recebi um chamado para ir até a casa sede, não importa o motivo, sempre vestiu a camiseta antes de se dirigir até o local. E quando é uma mulher, o respeito é ainda maior. Pode parecer até óbvio, mas são lições como essa que levamos por toda uma vida. Com certeza meu comportamento mudou completamente depois dessa viagem, e como esses aprendizados me tornaram uma pessoa melhor. É legal levar um esporro? Claro que não é, mas às vezes é só assim para aprender. Eu era apenas um moleque de 36 anos, e você aí jovem que mal fez 18 anos e que acha que sabe tudo da vida. Muito obrigado mesmo, Edinho, pela sua lição. Carrega até hoje em minha vida e tenho certeza que muito mais gente vai aprender com aquele simples ensinamento que você me deu. Fim de mais um dia de Pantanal e chegou o momento de pedir o seu like. Já pagou um mico parecido com o meu e aprendeu com isso? Conta aqui nos comentários. Se eu não tô sentindo vergonha de contar as cagadas que eu fiz, você não vai ter, né? Deixa a sua colaboração e quem sabe a gente não seja menos arrombado em nossas vidas. E aqui no logo você vai verificar se tá inscrito no canal. Se não estiver, que tal nos ajudar a bater a meta dessa jornada? Aqui, ó, você vai conferir como foi impactante o primeiro dia de pedal no Pantanal. E aqui os brutos também vão idolatrar as santas vazantes. Um forte abraço e até breve.